Olá a todos, eu me chamo Patrick Gonçalves Matos, eu sou aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense, venho representando a equipe do Laboratório de Aproveitamento de Resíduos, Ecotoxicologia e Sustentabilidade, no projeto cujo qual avaliamos a influência das condições ambientais na produtividade da mosca sudado negro e de suas larvas em sistema de viveiro. Bom, a mosca sudado negro, no meio do tratamento e reuso de resíduos, ela é vista como algo muito proveitoso para gestar esses resíduos e de forma menos custosa. Ela não é vetor de doença, é nativa da região da América Central e do Sul e se adapta muito bem em regiões de clima tropical e clima mais quente. Mas a responsável mesmo pela bioconversão desses resíduos é a larva dessa mosca. Ela, sim, consegue transformar os resíduos orgânicos em produtos de alta qualidade, como compostos ricos em nutrientes essenciais para o solo, biodiesel, bioplástico, entre outros bioprodutos. Bom, para isso é necessário que os fatores, as condições ambientais estejam entrelaçados de forma equilibrada. Ou seja, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a luminosidade, quando bem entrelaçados, tendem a trazer uma boa eficiência para essa espécie. Diante disso, nós criamos um viveiro de PVC, onde nós colocamos moscas e larvas presentes nele. Para estimular o acasalamento das moscas e ter uma maior quantidade de massas de ovos, nós colocamos um cone amarelo e água açucarada, que foi visto em pesquisas de ser pontos essenciais para estimular o acasalamento. Uma outra forma de recria das larvas foi em câmara BOD. Na câmara BOD, nós conseguimos controlar a temperatura entre 30 e 32 graus Celsius e tivemos um controle em relação à luminosidade. Em relação à umidade relativa, tinha um controle, mas nós não sabíamos quanto estava. E uma terceira forma de recria apenas das larvas foi em laboratório, só que nesse caso não havia controle nenhum de temperatura, umidade ou luminosidade. Apenas nós captávamos os valores de temperatura e umidade do ambiente pelo sistema DHT-22. Resultados disso. No laboratório, sem controle nenhum de temperatura, nós tivemos uma média uma faixa de temperatura entre 22 e 28 graus Celsius, umidade relativa entre 69 e 85%. E nós percebemos que as larvas tiveram um desenvolvimento mais lento nesse sistema. Além disso, o fato das vasilhas terem ficado expostas teve presença de invasores. Isso foi ruim para o processamento do experimento. Na câmara BOD, nós tivemos umas larvas mais ativas, reduzindo mais o resíduo, bioconvertendo melhor e se transformando em pulpa mais rapidamente. Só que, em um final de semana, nós tivemos uma desestabilização do sistema, onde a temperatura chegou a 38 graus Celsius e nós percebemos uma não boa eficiência do ventilador nesse momento. Então, as larvas apresentaram estresse e começaram a fugir da cama de resíduos, o que, de certa forma, desestabiliza a gestão dos resíduos sólidos ali presentes. Um outro fator que nós observamos em relação ao controle das condições ambientais foi em relação aos próprios resíduos. Nesse caso, nós tínhamos a ração de frango. Quando ele não estava em ambiente controlado, ou seja, fora da câmara BOD, ele apresentava fungo muito mais rapidamente. No dia seguinte mesmo, estava com uma quantidade de fungos absurda. Coisa que, quando na câmara BOD, com 6 dias depois, como é o caso da foto mais à direita, apresentava poucos fungos na cama. Além disso, nós percebemos também que, ao inocular as larvas nos resíduos, a presença de fungo era retardada. Mas, quando não tinha larva, seja em câmara BOD com sistema controlado ou de temperatura, né? Temperatura, umidade, luminosidade, ou fora, os fungos apareciam logo. Um outro passo que nós tivemos foi levar essas vasilhas para o viveiro, que foi lá no começo que eu mostrei as larvas dividindo o mesmo espaço com as moscas.
Nesse local, por ter a luminosidade do sol presente, nós aumentamos a espessura da cama de forma que as larvas pudessem entrar mais, sem dificultar a sua aeração, claro, mas que se protegesse da luz e continuasse a bioconversão ali naquele momento. Um resultado também que nós percebemos em relação ao viveiro é que, pelo fato de ter usado PVC, um material de baixo custo, isso foi bom para a gente, e por ser mais leve, facilitou a mobilidade dele, inclusive para limpar o material. Mas, pelo fato de lá não termos o controle das três condições ambientais que eu comentei, isso apresentou um desenvolvimento mais precário, mais retardado, tanto das larvas quanto do acasalamento das moscas. A conclusão que nós tiramos disso tudo é que os fatores ambientais de fato influenciam muito nessa espécie, seja a temperatura, seja a umidade, seja a luminosidade do ambiente. As pupas apresentaram muita sensibilidade a isso, as larvas, na verdade, apresentaram muita sensibilidade a isso e demoraram muito a entrar no estágio de pupa. As moscas, por sua vez, apresentavam uma menor quantidade de massas de ovos do que esperado por nós. Então, sugestão para trabalho futuro é um controle mais rigoroso das condições ambientais do ambiente. Essas foram as referências utilizadas para o nosso trabalho. Eu agradeço demais a atenção de todos e espero que tenha ficado clara a minha explicação.